A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. Falou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham Angola, a edição do dia 5 de agosto de 2026. Hoje é quarta-feira e, como é habitual, das 10 às 11 horas aqui na LAC, trazemos-lhe as novidades das relações entre Angola e Estados Unidos. E, nesta primeira quarta-feira do mês, trazemos-lhe o painel de petróleo e gás, que agora será 2 vezes por mês, primeira sempre na primeira semana, naturalmente também na terceira semana. 2 vezes, você vai poder agora aqui na LAC aprender, ouvir, estar atualizado sobre petróleo e gás. Hoje o nosso painel de petróleo e gás vai na sequência do debate passado, onde falávamos sobre o nosso ponto de situação da produção petrolífera em Angola, desafios e oportunidades. Trazemos aqui a segunda parte deste debate, hoje com o nosso Christian Bin Issa, economista e empresário do setor petrolífero e também membro da ACEI, Associação das Empresas Autóctones Angolanas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera. Christian, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais ao nosso Hora da AmCham Angola. Bom dia, Joel. Bom dia, caros colegas de painel. Bom dia, caros ouvintes da AmCham. É com muito prazer que estou aqui para trazer a minha modesta contribuição neste debate de caráter estratégico para o país. Obrigado. Vamos também aqui mais uma vez agradecer e saudar o Dr. Afonso Chipep, ele que é agora presidente da mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Economistas de Angola e autor do livro Pensar Angola Agora. E tem mais um livro, tem também um livro de educação e literacia financeira. Um homem de saber, uma biblioteca. Dr. Chipep, muito bom dia e seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Hora da AmCham Angola. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, AmCham Angola. Bom dia para quem nos ouve. Joel, deixa-me acrescentar que são vários livros, de facto, que publiquei. Faltou mencionar Os Pilares da Riqueza, um livro muito interessante. E o processo 495/68 PIB-DGS, também um livro muito interessante, Joel. Já agora ainda conseguimos encontrar esses livros ou já estão esgotados? Não. Se recorrer aí à biblioteca que se encontra ao lado da Universidade de Lusíada, provavelmente vai encontrar esses livros. Muito bem, Dr. Chipep. Muito obrigado. Tomamos nota e vamos comprar os nossos exemplares. Engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola, empresário do setor de petróleo e gás. Muito bom dia e bem-vindo, mais uma vez, à Hora da AmCham Angola, especificamente ao painel de petróleo e gás. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Um bom dia extensivo aos membros da AmCham Angola. Muito bem. Obrigado aos três por aceitarem o nosso convite. E vamos começar pelo Christian Issa. Christian, hoje voltamos ao tema passado. O Christian não esteve nesta edição anterior e por isso trouxemos também para trazer as suas modestas contribuições sobre o ponto de situação da indústria petrolífera. Foi abordado que foram mais de 36 blocos citados, entregues a empresas petrolíferas, alguns onshore, outros offshore e outros mesmo em águas ultraprofundas. Tudo isso faz parte da campanha
do país para incentivar a exploração, para conseguir novas descobertas, e a meta continua a ser modesta de manter a produção até 2030 acima de 1 milhão de barris. Esta é a meta, é o objetivo mínimo, e no programa passado ouvimos dos nossos integrantes do painel que Angola tem várias bacias e que esse 1 milhão de barris só é possível produzindo em Numi-Meia, Kwanza e Congo, mas há outras que ainda não estão a ser exploradas, algumas delas até já tiveram licitações, e agora é o momento de entendermos o que é que precisa ser feito para continuar a procurar por petróleo, encontrá-lo, desenvolver estes blocos e trazer novas descobertas à produção. Só assim conseguiremos ter a produção lá em cima. E o que é que, na visão dos nossos especialistas, precisa ser feito para que Angola consiga manter a produção acima de 1 milhão de barris? Os nossos painelistas, engenheiro Pedro Godinho e Dr. Chipep, e também o José Oliveira, na audição passada, principalmente o Dr. Chipep e o engenheiro Pedro Godinho, clarificaram que é possível, com os incentivos certos e algumas medidas já aqui mencionadas, fazer a produção subir para pelo menos 2 milhões a 3 milhões de barris, já que temos uma bacia gêmea contígua à do Brasil, as mesmas características, dizem os geólogos, que também conseguiu alavancar a sua produção para igual patamar, os 3 milhões de barris dia. Mas, olhando para o Christian Issa, Christian, os blocos onshore já foram licitados, entregues. Uns ainda estão em negociação direta, mas a maioria já foi entregue, mas pouco se sabe ou se ouve sobre o avanço da exploração, sobre descobertas e etc, etc. Os blocos em águas ultraprofundas também já foram entregues, outros blocos noutras bacias também já foram entregues, estamos a falar no total de 36, mas pouco se ouve e pouco se sabe sobre novas descobertas e sobre o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, para depois então podermos passar ao desenvolvimento e depois à produção, se houver de facto descoberta. Cristiano Issa, o que é que estará na base de termos uma meta, manter a produção até 1 milhão de barris, acima de 1 milhão de barris até 2030, e o que é que se pode fazer para aumentar essa produção, pois desta produção, querendo ou não, ainda depende a economia angolana para ter algum fôlego? A tua pergunta é uma pergunta que tem várias facetas, porque hoje aquilo que afeta a nossa produção são fatores endógenos, há também outros fatores que são exógenos, e nos fatores exógenos, por exemplo, nós podemos extrapolar, olhar um bocado pela geoestratégia que está a acontecer hoje no mundo, mudanças estruturais na maneira que as economias são estruturadas, que também possa vir nos afetar. O fecho do Estreito de Hormuz, nós estamos a ver que tem implicações econômicas muito, muito profundas, e quando olhamos no longo prazo, e para quem observa esta situação, nós não podemos concluir hoje que se o Estreito de Hormuz abra, nós vamos ter um business as usual, porque o investimento destinado nesta região, os investidores vão perder, dando aquilo que aconteceu, os investidores vão perder a confiança nesta região. Isto já está a acontecer, é por isso, por exemplo, que nós estamos a ver os desenvolvimentos na América Latina. Anteontem estava a ouvir que a Petronas na Guiana fizeram algumas descobertas, Suriname também estão a fazer descobertas agora. Penso eu que muitos dos investimentos que vêm da América do Norte e da América do Sul, por causa desta questão geoestratégica, vão se concentrar a desenvolver os potenciais nesta região, que os americanos chamam o backyard dela. A situação no Middle East, a guerra Irã contra os Estados Unidos, toda esta instabilidade que está a acontecer com os países dos Golfo, poderia ter um impacto positivo na costa oeste da África, no sentido que pode haver um impacto na atração dos investimentos. A costa nunca teve, assim, uma exposição ao constrangimento, guerra, geoestratégico, geopolíticos, e isto pode vir a acontecer que a região possa atrair muitos investimentos que já estava a fugir. Aqui na região também temos competição. Angola está a haver uma competição importante que tem a ver com as descobertas que estão a se fazer em toda a costa oeste da África,
da Mauritânia até a Namíbia, que constitui polo de atração dos investidores. Angola está a competir com estes investidores todos. Angola tem campo maduro, agora já estou a entrar nos fatores endógenos. A Angola é percebido como um país que acarreta muito custo de desenvolvimento, que tem uma lentidão em que diz respeito a licenciamento, processo e mesmo em si, resumindo, a governança. Então, para com que nós possamos aumentar a produção, temos que atrair investimento. Temos que incentivar os atores que já operam em Angola de investir mais nos campos que já produzem, que eles produzem petróleo de maneira mais eficaz. A NPG tomou esta medida, focar de uma certa forma na descoberta que eram feitas, cujo qual os termos fiscais na época não permitia. É assim que veio a lei da produção incremental, mas isto tudo ainda estamos para ver os efeitos. No que diz respeito ao onshore, o onshore tem um desafio muito grande, porque muitas destas licitações que foram feitas, a maioria destas empresas não tem um histórico de exploração e de produção no campo offshore. Pela maioria dessas empresas são os primeiros desafios. Estamos a ver fator macro hoje, globalmente, que os investimentos no setor dos hidrocarbonetos estão a ficar cada vez mais escassos, porque a preferência são as energias renováveis e o gás. Então, combinado este desafio todos, eu queria dizer que Angola tem que apostar no onshore nos anos que vêm como a verdadeira estratégia de produzir o onshore por causa dos custos que são pouco elevados e que possa vir com descobertas importantes, que possa vir a trazer estes investimentos que tanto precisamos. Nós, em termos de geoestratégia, nós não podemos continuar a ter um país onde que se produz o petróleo no nosso país. Dizemos assim, Angola produz 1 milhão de barris por dia, ou mantém a sua produção de 1 milhão de barris por dia, mas quando olhamos pelos atores locais, os atores locais produzem menos de 4% do petróleo que é produzido em Angola. Isto nos deixa numa posição muito fraca, porque a geopolítica instável de hoje pode nos afetar negativamente. Imagina só que uma Exxon, por causa de um governo americano, diz, olha, eu vou largar Angola, eu vou me embora por causa das políticas do meu país, isto fica como? Então é tempo para nós de começar a pensar independente e de começar a pensar uma estratégia que é um bocado diferente da estratégia que nós tivemos nos últimos 50 anos. Eu vou parar por aqui, poderia eventualmente intervir depois dos meus colegas do painel. Muito bem. Muito obrigado, Cristiano Bini Sá, com este elemento importante, que é necessário ter uma estratégia diferente da que está a ser seguida até agora, tendo em conta as alterações que vão surgindo a nível geopolítico. Mas, Cristiano, também é verdade recordar que, neste período, na entrevista concedida pelo próprio presidente da NPG, aqui ao nosso programa, ficamos a saber que conseguiu-se trazer de volta, já temos aqui a Petronas, que teve com a Total num dos blocos, e já temos também aqui o regresso da Cobalt, que conseguiu vários blocos. E vários foram os blocos que foram renovados, a renovação das licenças por 30 anos e também os incentivos aos campos marginais para incentivar aquilo que é a produção onde as companhias já estão. Engenheiro Pedro Godinho, vamos para si. O Cristiano fala numa questão muito interessante, que é, se calhar, usar uma estratégia diferente da que está a ser usada até agora para se conseguir diferentes resultados, tendo em conta as alterações geopolíticas e geoestratégicas, Estreito de Hormuz, etc., etc., há aí uma necessidade, se calhar, de algum reposicionamento. Mas qual é a sua opinião sobre esse tema? A vida, o conceito de vida, permite-nos concluir que ela é dinâmica. E o sucesso de muitas estratégias depende sempre da capacidade de adaptação de quem desenvolve as mesmas estratégias e quem materializa terem capacidade de adaptar-se às circunstâncias. 50 anos atrás, quando recebemos a nossa independência, uma Sonangol criada em 76, nova, trouxemos exatamente a estratégia aplicada e desenvolvida pela Argélia naquela altura,
e também pela Noruega, conseguimos então criar os nossos conceitos de partilha de produção, os PSAs, os PSAs, e que naquela altura também, a nível geográfico, a nível global, eram poucos os pontos do mundo onde tinham sido descobertos hidrocarbonetos. Portanto, esses princípios do PSA ajustavam-se àquelas circunstâncias, e porque naquela altura Angola era vista como uma dama que todo mundo prostrava-se, ajoelhava-se diante dela para poder abrir e dar a oportunidade de poder produzir recursos fósseis que o subsolo angolano acumulava. E para aí essa estratégia foi funcionando. Hoje, esses pontos do globo multiplicaram-se. E eu, que muitas repetidas vezes tenho estado a dizer que no passado, numa linguagem jocosa, dizíamos, vamos para o Índico, vamos fazer uma visita ao nosso irmão pobre do Índico, porque Moçambique não tinha nenhuma descoberta em termos de hidrocarbonetos. Investiu-se na exploração, isso é na pesquisa, na bacia do Rovuma, e aí encontraram o petróleo. O mesmo aconteceu nas Guianas, e agora o Christian também deu alguns exemplos no Tupundo, onde estão a ser descobertos petróleo. Portanto, Namíbia era quase impensável. Hoje, Angola já corre risco de perder alguns players que estão no seu mercado para a Namíbia, porque isso tem sido manifestado todos os dias. Então é a altura da nossa liderança parar e pensar e ver o que é que se pode fazer nesse sentido. Mas isto tem que ser um trabalho integrado, onde os intervenientes de vários setores, dos departamentos ministeriais, têm que ser integrados. Começar pelo Ministério dos Petróleos, passar pelo Ministério das Finanças, pelo Ministério da Indústria e tantos outros. Por que isso? Porque nenhum país consegue seduzir investidores sem uma estabilidade no seu mercado. Quer dizer que o ambiente de mercado tem que estar estável. O ambiente de mercado tem que estar estável. E quando digo finanças, petróleo, dizemos também telecomunicações, construção, porque todos esses ministérios vão contribuir para o melhoramento do ambiente de negócio. Há uns que são mais vitais que os outros, mais imprescindíveis que os outros, mas tem que ser todo um trabalho integrado. E se pegamos por ali, desde 2017, em que o Presidente da República assumiu exatamente uma estratégia de diplomacia económica, dando volta ao mundo, as pessoas, os países, as pessoas visitadas e convidadas, sobretudo aqueles que fazem parte do tecido empresarial, sentiram-se motivadas, sentiram-se mobilizadas. Mas posto cá, o mar de dificuldades no desenvolvimento dos negócios estão a ser de tal ordem, tão difíceis, que se tornou um calvário, que esses que vieram com muita motivação foram perdendo o ânimo e olhando para outros mercados. O pano de fundo em relação ao setor do óleo e gás tem a ver com o esforço, com o investimento que se vai fazer na procura. O que nós chamamos pesquisa de petróleo, pesquisa de gás. Procura. E isso engloba os times de G&G, os times da geociência. Na primeira fase, investir na procura, na exploração. E depois daí, vêm exatamente outros desenvolvimentos. Porque o que aconteceu em Moçambique foi que a Total foi para a bacia do Rovuma, procurou até encontrar o gás. E hoje Moçambique pode se tornar, tão logo encontra uma estabilidade político-militar. Porque a região foi afetada quando tão logo descobriu-se o gás. Tão logo encontra essa estabilidade, vamos ver Moçambique fazer parte da lista dos países com maiores reservas de gás no mundo. Como é que isso aconteceu? Aconteceu que atraiu-se os investidores. O investidor assumiu uma postura de não desistência. Desistir não é opção. Partiu por aí, com paciência, e encontrou. Eu, no programa anterior, fiz referência às Guianas francesas, em que estavam lá várias empresas à procura do hidrocarboneto, aquilo que se chama pesquisa, a exploração, a fazerem a exploração. Quando viram que não tiveram resultados muito palpáveis, decidiram abandonar e muitos deles até venderam desbarato. Chegou a Exxon com todas as competências técnicas, investimentos financeiros, conseguiu descobrir petróleo e levou com que as Guianas, que era um país sem esperança nenhuma em termos de petróleo, consegue agora manter uma produção próximo de 1 milhão de barris dia, para 300 mil habitantes ou para pouco menos de 1 milhão de habitantes. O que é que aconteceu aí? Foi investimento na pesquisa, na exploração. Angola tinha um plano em 2013 em que havia sido previsto um investimento de 8 bilhões de dólares para procurar em petróleo durante 10 anos. 2013. Por isso é que
aí alguns colegas que vão referenciando sempre o decreto 8/13. O objetivo era desenvolver uma campanha muito forte no sentido de ir à procura do petróleo. E o que é mais engraçado, esses 8 bilhões de dólares não seriam desembolsados pelo governo angolano. Seria uma contribuição e com alguns incentivos das empresas que já cá operavam, como Total, Chevron, Exxon, os BPs. Mas aquilo que todos os dias nós clamamos, aqueles que muitas vezes são postos em cadeiras de decisão, acabaram exatamente por empacotar esta estratégia e naturalmente exterminá-la. E hoje, quando nós ouvimos, vamos aguentar 1 milhão. Eu continuo a dizer que essa não é a melhor estratégia, leva-nos a dizer que se o país assumir essa estratégia está a ser pouco ambicioso e está a pensar pequeno, porque em 2013 a estratégia que se quis desenvolver, já que em 2008 o país tinha atingido os 2 milhões de barris e também deixamos de investir e vermos na exploração uma necessidade vital para garantir a manutenção da produção e ao mesmo tempo seu aumento, porque também estávamos na OPEP, que era dizer não precisávamos produzir muito, porque quanto mais se produzisse, íamos inundar o mercado, os preços iam baixar e podia-se manter os preços em alta sempre com manipulação de preços, jogado com binômio procura e oferta. Preferimos ir numa via mais fácil, destruir toda uma estratégia, porque achamos essa estratégia mais fácil de realizar, dá menos trabalho, do que irmos naquilo que é real. Nenhum país se torna produtor de petróleo se não investir na exploração. E num país aumenta a sua produção de petróleo ao longo do tempo, se assim não o fizer. E vou dizer que Angola pode sim. E na conversa cotidiana com colegas ligados à geociência, os geocientistas, dizem que o petróleo não desaparece. O petróleo está no subsolo, está exatamente envolvido numa rocha-mãe, está aí em reservatórios. Se alguém for furar, vai haver produção. Se ninguém fizer nada, aquilo vai estar ali porque esse petróleo foi originado pelas condições que se verificaram em milhares de anos. Agora, precisamos arregaçar as mangas, termos coragem, temos capacidade de pensarmos em estratégia e aí é que refiro-me ao think tank, convidar demais quadros a nível do setor para o quê? Isso é a nível do setor petrolífero. A nível das finanças, é necessário pensar em incentivos fiscais, atrair investidores. Esses investidores, há mais de 4 bilhões de barris que foram descobertos, foram considerados economicamente não viáveis, que há empresas dispostas a vir produzir esses barris. O que é que os impede? Se são descobertas economicamente pouco viáveis ou não viáveis, então tem que se criar mecanismos, tem que se criar incentivos. Para quê? Chegamos à conclusão, já criamos incentivos, como há dias eu ouvi disso. Sim, criou-se esses incentivos, mas não foram atraentes bastante para que os investidores trouxessem o seu dinheiro e arriscassem. Tanto e até no caso dos marginais, já não é risco, porque todo mundo sabe onde é que o petróleo está. É só meter o furo e trazer os equipamentos para produzir. Angola pode atingir esses patamares. E nós somos daqueles que acreditam nisso e alguma coisa tem que ser feita. E a nossa liderança presta atenção a isso, porque no fundo o petróleo continua a ser a coluna vertebral da economia deste país. A nossa sobrevivência, o nosso estado de indigência ou de riqueza é determinado por esse commodity. E é para aí que nós temos que prestar atenção. E há outros aspectos que depois poderemos falar ao longo do programa, se o tempo Muito permitir. Bem. Exatamente, engenheiro. Muito obrigado. Para fechar este primeiro bloco, Dr. Chipepe, olhando para o que já aqui foi dito, o Cristiano resumidamente clarificava que é necessário alterar a estratégia, que se conseguiu até atrair players, mas os investimentos é que estão lentos a acontecer. Atraiu-se empresas que não estavam, nesse momento, como dizia bem o Ministro, já cá estão todas as petrolíferas multinacionais, pelo menos as principais, e outras secundárias, também já cá estão, não como operadoras, mas noutros em bloco. Ficamos a saber, por exemplo, que o Elefante, um dos maiores furos feitos nas águas ultraprofundas, infelizmente não teve sucesso, foi feito em parceria com estas grandes multinacionais. Ou seja, alguma coisa foi feita, mas a Exxon, segundo José Oliveira, furou na MIB, mas também não teve ainda grandes resultados. Temos informação, porque há muitos outros blocos que não se ouve rigorosamente nada. O engenheiro Pedro Godinho diz que é de facto possível aumentar a produção. Qual é o seu ponto de vista, Dr. Chipepe? Eu acho que os colegas que antecederam foram peremptórios a afirmar que todos nós estamos alinhados no sentido de que as reformas produzidas 9 anos atrás trouxeram o declínio da nossa produção.
nós vimos assistindo um declínio gradual da nossa produção. Toda a gente que fala connosco está insatisfeita porque foram reformas profundas feitas, mas que não resultaram. É preciso ter em conta que essas reformas poderiam ajudar-nos também a desenvolver outros setores. E eu aqui quero me referir, Joel, a uma reportagem que falava sobre as 15 maiores refinarias do continente, em que Angola não aparece na lista. E isso indigna-me bastante. Nós deveríamos ter, pelo menos, Joel, na lista, 3 refinarias na lista. A atual refinaria da Petrangola tem capacidade de produzir apenas 65 mil barris por dia. No ranking africano, Angola está fora do top 10 das maiores refinarias do continente. E se o Joel acompanhar as notícias, estamos em presença de uma greve na refinaria de Luanda, e que as refinarias africanas têm capacidade muito superiores. Por exemplo, a Dangote Refinery da Nigéria produz cerca de 650 mil barris por dia. Portanto, a Skida da Argélia, que produz 335 mil barris por dia. A Sidiaquere, que é a Midor do Egito, produz acima de 160 a 200 mil barris por dia. Tal como a Sapref da África do Sul, que produz 180 mil barris. Com isso quero dizer, Joel, que a capacidade atual da refinaria de Luanda fica aproximadamente no 20ª a 30ª posição em África, dependendo da fonte e das refinarias que são consideradas operacionais. Posto isso, Joel, observamos mudança de intenção com a construção de novas refinarias, de Cabinda e do Lubito, e a do Soio, que está parada, cujo objetivo é atingir cerca de 445 mil barris por dia de capacidade total até o ano em que eu já não acredito, que saia de facto a refinaria do Soio. O que colocaria, portanto, o nosso país, se todas essas estivessem a trabalhar, entre os principais polos de refinação de África. Devo lembrar também, Joel, que a Sonamet no Lubito existe. A Petromar no Ambriz existe e tem obras. No Lubito, volto a referir, precisamos usar esse estaleiro para produzir as estruturas metálicas do suporte, de modo a que os trabalhadores angolanos obtenham rendimentos que muito necessitam para as suas famílias. Portanto, se nós tivéssemos, volto a repetir, Joel, se nós tivéssemos uma produção daquela projetada para cima dos 2 milhões, provavelmente já a Sonamet, não teríamos em presença da situação que nós observamos hoje. Por isso, eu acho que é importante que se mude de estratégia. Não sei se ainda vamos a tempo de se pôr em marcha outras perspectivas de desenvolvimento e de exploração do nosso petróleo. Quero referir-lhe, foi mesmo ontem que estive a conversar com Pedro Godinho e disse-lhe que eu acabava de vir da Bacia do Okavango. Fui visitar a Bacia do Okavango. Estive na área de Calué, que era para, portanto, constatar em loco que projetos estão sendo desenvolvidos ali. E penso que seria uma das formas também de a gente desenvolver capacidades no sentido de que, para além de a gente falar aqui sobre todas essas nuances de exploração e desenvolvimento, que pudéssemos visitar esses campos. E o que eu constatei, Joel, é que nós temos um subsolo com muita riqueza. Nós estamos por cima da nossa riqueza, Joel. Precisamos talvez de mudar as nuances e dizer assim, pronto, algumas pessoas tiveram o seu tempo de condução do processo. Agora que se dê em perspectiva de outras pessoas virem com outras perspectivas, com outros balanços, porque somos poucos em Angola. E ao sermos poucos com a riqueza que temos, nós podemos viver bem. Eu acho que é hora de nós projetarmos, volto a referir aquilo que o Pedro Godinho disse no nosso encontro passado, de que é necessário termos um think tank. Nós precisamos de sentar com pessoas que têm outras ideias e levarmos, de facto, o setor petrolífero a produzir mais de 2 milhões de barris dia. Porque a estratégia atual, nós estamos a pensar muito pouco em ficar só em 1 milhão de barris. É muito pouco, estamos a pensar pouco. Precisamos de pensar Angola, precisamos de pensar acima das nossas capacidades. Era isso que eu gostaria de referir. Obrigado, Dr. Chipé. Muito obrigado. Vamos fazer agora um breve intervalo. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar o programa Hora da AmCham Angola, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola.
Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AmCham Angola. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na rádio. E regressamos no intervalo, caro ouvinte. Hoje o nosso programa na primeira edição do painel de petróleo e gás deste mês, de agosto, que agora vamos ter 2 edições por mês, na primeira semana e na terceira semana. Nesta primeira edição retomamos o tema sobre aquilo que é o ponto de situação da produção petrolífera em Angola, desafios e oportunidades. Estão connosco o engenheiro Pedro Coutinho, presidente da AmCham Angola, empresário do setor da indústria petrolífera. Está também connosco o Dr. Afonso Chipé, ele que é presidente da mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Economistas de Angola, e Christian Bin Issa, que é empresário, economista e também membro da Associação das Empresas Autóctones da Indústria Petrolífera angolana. Vamos agora olhar para este tema numa segunda ronda de perguntas. Na primeira foi aqui clarificado 2 aspectos. O primeiro é, Christian refere que é necessário mudar a estratégia para se assegurar melhores resultados a nível da exploração. O engenheiro Pedro diz que é necessário continuar a enviar mais incentivos para os investidores colocarem de facto o dinheiro. Estão aqui, aceitam novos blocos, mas não avançam com a exploração em alguns blocos. Há blocos em que isso de facto é uma realidade. Falamos do Elefante, um dos poços mais profundos que foi perfurado a nível mundial, foi feito pela Total, em parceria com a Petronas e outras multinacionais, em águas ultra profundas. Infelizmente não tivemos sucesso. A Exxon explorou a bacia do Namibe, mas poderia e pode ser feito. É isso que defendem aqui os nossos analistas. O Dr. Chipé vai mais longe, diz que se calhar tem havido sim as escutações, temos visto notícias em que o setor petrolífero reuniu e fez uma escutação, mas o Dr. Chipé e o engenheiro Pedro dizem que essa escutação se calhar poderia ser mais abrangente e, para além da escutação, convém mesmo criar-se um think tank, pegar nos melhores quadros que em muito tempo tiveram na geologia do setor, angolanos, e que deram o seu contributo para que hoje tudo o que está descoberto fosse de facto descoberto, e tudo o que está por descobrir e que já tem empresas lá para descobrir, lá estivessem, né? Seja como é que saímos de ter companhias em alguns blocos ou blocos adjudicados para uma situação em que efetivamente o investidor traz o dinheiro, investe, procura o petróleo, assume o risco para que a gente, porque sem novas descobertas não poderemos trazer novos barris à produção e naturalmente tampouco aumentar a nossa produção para 2 ou 3 milhões de barris por dia. Aqui a nota que foi dada, começamos pelo Christian, think tank, reunir os cérebros do país, convocar todos os cérebros pensantes para as exportações que já têm sido feitas, e muito bem, encontrar aqui uma coligação dos melhores quadros do setor para criarem uma estratégia e a criação de um think tank que possa melhorar a que já existente, assegurando melhores resultados, aventada pelo Dr. Chipé. Christian, concorda com essas ideias? Poderão de facto ajudar em alguma coisa? Há outras soluções que acredita que podem ser utilizadas para, de facto, continuarmos a incentivar a exploração, para ter novas descobertas, desenvolvimento de novos blocos e, naturalmente, barris novos e descobertos à produção para garantir o aumento? Sim, Joel, eu acredito naquilo que os livros sagrados dizem. 2 mãos vale mais que uma. E também nós podemos extrapolar isso para dizer que 2 cérebros vale mais que um. Então, Joel, é importante criar este tipo de plataforma porque Angola já produz petróleo há quase 70 anos hoje. Em 70 anos, muitas pessoas passaram, muitas pessoas acumularam experiências, não é? Sucesso e cometeram erros que hoje estes erros podem permitir a uma outra geração não de entrar no mesmo caminho e aproveitar da ciência e do conhecimento dos que já passaram por aqui.
outros são mortos, outros não estão mais conosco, mas muito ainda continuam a estar aqui, neste país, nesta cidade, no mundo. Há muitos cérebros angolanos e não só, que passaram pelo Oil and Gas Sector de Angola, que têm ainda muitas ideias, muitas boas ideias e muito contributo para fazer. E eu penso que todo o conhecimento do Oil and Gas, ou da ciência do Oil and Gas, ou da estratégia de exploração do petróleo angolano, sendo ela na geociência ou numa estratégia de governança, eu penso que o A to Z, não é? O início e o fim não está num prédio, está num país, está no cérebro. Talvez o cérebro que não mais sobe neste prédio entra. Então, seria proveitoso, com certeza, de criar uma plataforma que junta este cérebro todos para poder recolher as contribuições que se tornarão essencial para uma mudança estratégica do setor petrolífero. E neste think tank, eu penso que, essencialmente, seria muito importante de fazer do conteúdo local uma política industrial, porque aquilo que afeta o investimento são os custos. Se me disseram, ok, aqui temos um bloco em Angola, mas com todo o ambiente à volta deste bloco, os custos altos, porque é petróleo, talvez nas águas profundas, o pre-salt, as licenças são lentas, os termos fiscais não são aquilo que tu podes ter na Namíbia ou no Senegal ou na Mauritânia, são mais altos, e a cadeia logística, a infraestrutura, essas coisas todas que permitem internal rate of return, ou o TIR, não? Taxa interna de retorno mais alto e mais rápido, as condições não são reunidas em Angola, mas na Namíbia tu consegues ter o teu retorno em menos de 5 anos por causa dos incentivos fiscais, por causa da governança do setor petrolífero, por causa da infraestrutura que não existe. Pensa, Joel, que tu vais investir em Angola ou vais investir na Namíbia. Então, esta questão toda que nós temos que olhar, não é só a exploração é essencial, mas como o engenheiro Godinho tinha acabado de dizer, temos que olhar isto holisticamente. Para isso, tem que juntar as ciências. Por exemplo, posso falar de algumas coisas que afetam os custos de produção petrolífera aqui, que são custos que não entram diretamente na cadeia de produção de petróleo. Por exemplo, a alfândega, os custos logísticos diversos, as demoras ao nível do porto. São custos que vai afetando a produção, que vai fazer com que o setor seja atrativo ou não perante a competição. Então, criar uma estratégia que começa a resolver estes problemas todos para tornar o setor petrolífero angolano competitivo requer mesmo de um ajuntamento de muita disciplina para fazer isso, e num prédio não se consegue fazer. Obrigado. Muito bem, Cristiano, muito obrigado. Engenheiro Pedro Godinho, foi aqui mencionado o tema do think tank. O que dizer sobre isso? Não, isso é urgente, é algo necessário, porque somos todos angolanos, Angola a todos nós pertence, é a nossa pátria-mãe, e se cada um de nós não tiver planos mais lá para frente, emigrar ou viver para outras geografias, onde muitas vezes nós acumulamos as riquezas retiradas de Angola para ir viver fora, temos que pensar no futuro desta nossa pátria-mãe. Temos que pensar exatamente nos resultados das sementes da nossa árvore genealógica, porque a vida não termina na primeira geração que teve o cuidado de lançar a árvore, de plantar a árvore genealógica. Ela se vai multiplicar de geração a geração, porque um casal que toma a decisão de constituir família e trazer filhos, vai começar por receber filhos, e depois receber netos, e depois, se ainda continuarem vivos, receber os bisnetos e outros netos, e aí por diante. Para muitos de nós, pensamos de forma egoísta que eu estar bem é o mais importante e o meu filho também está bem. Mas se este país continuar exatamente do jeito como está a caminhar, onde as dificuldades vão subindo, onde os jovens, porque assim foram induzidos, educados e programados, pensarem que foram educados e programados, que se queres ser alguém, queres ter qualidade de vida, tens de ter uma formação, tens que ir para a escola, apostar exatamente muito ferreamente na educação, na ciência, porque quando tiveres uma licenciatura, a partir daí o horizonte se abre.
as portas começam a abrir em direção a uma qualidade de vida excepcional. Eles inculcam esses sonhos, vão exatamente para a escola, dão o seu melhor, são muitas vezes formados nas melhores universidades do mundo, na esperança de que a promessa dos seus pais, os incentivos dos pais, dos seus progenitores, naturalmente vai garantir que tenham uma vida excelente. Quando voltam com esse objetivo e com esse foco, esbarram logo com a situação. Tens a formação sólida, mas olha, precisas do meu primeiro emprego, não há emprego. Ano 1, ano 2, estão eles a pensarem em emigrar. E o que é que com isso acarreta? Vamos analisar, vamos parar para pensar. Vai emigrar e diz, olha, são os tais cérebros que o país vai perdendo. Cérebros esses que Angola necessita para materializar o seu programa de desenvolvimento. Nenhum país se desenvolve sem cérebro. Nenhum país se desenvolve sem uma educação sólida. Esses jovens, a nova geração que estão enviados para fora, muitos regressam com essa esperança e com vontade de ajudar e contribuir no desenvolvimento do país. Mas quando chegam aqui, nem o primeiro emprego conseguem. 1 ano, 2 anos, 3 anos e migram. Outros, já percebendo dessa dificuldade, não se atrevem sequer a regressar ao país. E depois vejo que muitos progenitores dizem com muito orgulho: o meu filho formou-se nessa universidade, formou-se em isso, formou-se aqui, mas já não vem para aqui porque não há condições cá no país e sabemos que não há condições no país. Então é preferível estar ali. Hoje também, com o mundo globalizado, torna-se um cidadão do mundo e com orgulho. E muitos deles são decision makers. Então, se queremos travar essa fuga de cérebros, se algum dia a gente não for capaz de nutrir algum amor por essa mãe pátria, vamos todos sentar com um princípio de camaradagem e colaboração, não olhar nas ideias e nas opiniões que os outros possam trazer à mesa como um princípio de que estão-nos a passar um cartão de incompetência, mas antes pelo contrário. É pura e simplesmente talvez um wake-up call, talvez fruto de uma experiência adquirida, e então trabalharmos juntos para que os nossos netos, bisnetos, tetranetos e lá para diante consigam ter um país melhor do que tivemos. Consigam ter um país desenvolvido. E por isso é que nós não deixamos de sonhar. Angola pode ser listado entre o G20 e o G7. G20, as 20 maiores economias do mundo. G7, as 7 maiores economias do mundo. Este país, esse espaço geográfico e territorial, tem recursos naturais e humanos bastante para lá chegar e para lá estar. Eu tenho estado a conversar com muita gente do mundo ocidental, do primeiro mundo, que a gente pode imaginar. E dizem, sabes o que é o Pedro Godinho? Você acaba dizendo uma grande verdade. Good governance, transparency, boa governação, boa gestão dos recursos, a Angola pode atingir isso. Isso não é um sonho, não é miragem, não. É certo que poderá não acontecer de um dia para o outro, mas se houver vontade, houver mobilização da nação, do país, é possível lá chegar. E todos eles lá fora acreditam nisso. E dizem quão bom seria se Angola um dia definisse como estratégia a busca desta meta, deste desidrato. Angola é um dos países que pode tornar-se numa das maiores potências em África e ombrear com outros países do mundo. Por isso, quando a economia é forte, é robusta, há emprego para a juventude. Nossos filhos, nossos netos não precisam emigrar à busca de um emprego, porque quando a gente vê ainda essa semana, vimos o fim de semana, jovens adultos, senhoras e crianças a nadarem, a chegarem a Ceuta a nado, proveniente de um país africano. Muitos acharam prontos, é uma catástrofe. Mas se fizermos uma reflexão profunda, vamos ver que esse fenômeno só está a ocorrer porque nos seus países de origem não existem as condições com as quais eles sonharam. Os seus líderes, as suas lideranças, não foram capazes de criar essas condições. Não vamos esperar que voltemos aos anos 90, quando víamos os nossos jovens a emigrarem para a pedreira e para fazerem qualquer trabalho na Europa. Angola tem esse potencial. Por isso, o think tank é uma ferramenta necessária. Temos que nos unir pensando Angola, pensando o país. Não podemos encarar isso como uma perseguição.
como alguém que quer ficar com o meu lugar ou porque está à procura também de uma zona de conforto. Temos que ver que o país necessita, o país tem capacidade, o país pode sim voltar a atingir os 2 milhões de barris e ir a caminho dos 3 milhões, porque as reservas, o potencial que se alimentou em 2013, e aí volto a dizer, este decreto presidencial resultou de uma discussão a nível do Conselho de Ministros. Portanto, não podem ser ignorados. Cometeu-se muitos erros, sim senhora. Vamos admitir, foram erros, mas nunca é tarde para corrigir. Vamos nisso. E agora é necessário também começar-se a pensar nesse país. Se algum dia nutrimos algum amor por essa pátria, começar a responsabilizar gestores públicos que naturalmente tomam decisões danosas e prejudiciais aos interesses do país, porque existem outras agendas. E aí não podemos continuar a permitir que essas pessoas com outras agendas continuem a levar-nos, a conduzir-nos à desgraça. E não vou continuar a pensar que eu estou bem e não quero saber do outro, não quero saber do vizinho, do primo, do amigo, porque eu estou bem, o mais importante é estar bem. Vamos pensar em algo comum. Devemos todos estar bem, porque este país, esta Angola, nossa mãe, deu-nos tudo, nos está a oferecer tudo. Agora é necessário sabermos gerir. Think tank, sim. Oil and gas, capacidade de voltar a atingir os 2 milhões, é possível. 3 milhões é possível, temos que fazer alguma coisa. Angola ser listado entre o G20 e o G7 é possível. Temos que acreditar, sempre temos que pensar grande e temos que acreditar em nós. E temos que acreditar no potencial dessa nossa mãe pátria que é Angola. Desde que haja vontade, desde que essas agendas sejam estripadas e tenhamos uma única agenda, que é o desenvolvimento desse país, será possível sim. Nós acreditamos sim, e o que é incrível é que esses países lá fora, e não somente ocidentais, já deram conta do potencial de Angola. Por isso é que, volta meia hora, querem estar inseridos nesse mercado. E se calhar só estão à espera quando encontrarem uma estratégia de liderança que permita estimular o potencial que esse país tem dentro de si e que precisamos estimular para que isso explode. É tão somente disso, porque já encontrei várias pessoas que disseram: foge, se pudéssemos segurar esse país por 10 anos, vocês nunca haveriam de reconhecer esse país porque se tornaria num paraíso. São eles que dizem isso. E são eles que querem entrar. E nós aqui bloqueamos, como há bem pouco tempo disse. Investimento de 8 bilhões de dólares em 10 anos para investir na exploração, seriam eles a pagar. Nós angolanos bloqueamos, não íamos por nada. O país não ia despender nada. Nem um tostão. Era só incluir como de estímulo para terem acesso aos outros blocos. Preferiram ignorar e fizeram campanha. Por isso é que se diz, eu repito todos os dias, há pessoas que estão na liderança, na posição de decisões, têm outras agendas. Vamos sim, tem que sim. Vamos sim, temos que fazer alguma coisa para que isso aconteça. O país é de todos nós e devemos todos nos orgulhar, porque essa mãe pode vender uma imagem de pobreza, mas que de um momento para o outro, bem gerido, acaba sendo uma rainha. Quartejada e respeitada por a maior parte das nações do mundo, como fez a China 40 anos atrás, quando disse: chinês, isso é francaria, isso não tem. Está aí o Dubai, estão aí os países árabes, estão-se a realçar e estão a marcar posição no mundo. Qatar foi capaz de oferecer um Boeing 747 ao presidente dos Estados Unidos. Qatar, são países pequeninos, mas com uma boa governança e boa liderança, estão a dar cartas, estão a ser respeitados. E por que nós não? Por que veio Angola manter-se sempre esse estatuto de pedinte, sempre com a mão esticada e damos festa? Conseguimos um financiamento, o FMI, essa instituição, o BE financiou mais 700 milhões, ou $1 bilhão, vamos pagar, endividar as próximas gerações. Quando podemos fazer melhor, começar exatamente por essa questão dessa lei do 2/12. Isso está a afundar o país. Essa nova lei cambiar para o setor petrolífero, que impede o pagamento das empresas prestadoras de serviço no setor petrolífero receberem em dólar, para mandarem os dólares para outras economias e porem no martes de Kifangonte. E todo mundo lá parar para conseguir importar alguma coisa. Portanto, é por aí, Joel. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Doutor Chipé, é para si que vai a palavra. Em termos de conclusão e recomendação, quais as suas recomendações e conclusões? Joel, eu corroboro plenamente com o que nós acabamos de abordar, mas gostaria de avançar já no que diz respeito ao think tank, que sugiro que nós tivéssemos alguns postulados da implementação de uma nova estratégia de exploração e produção, que deve ser baseada no decreto 8/13, e dou como exemplo o Brasil, que com uma estratégia nova aumentou a sua produção petrolífera para 2 milhões e 400 barris por dia. Isso, portanto, em 2013. E é mais, para 2025, projetou mais de 3 milhões de barris por dia. Portanto, o segundo postulado para o think tank
que é, portanto, o postulado da competência, que faz referência às parcerias obrigatórias, trazem a transferência de tecnologia, e é o que mais precisamos. E bilhões de dólares para o mercado interno de bens e serviços para Angola. Havia aquela desobrigação que estava também baseada no decreto 10/18. Portanto, o think tank pode ser uma definição de uma agenda pela Câmara do Comércio, e daí pode sair a aprovação de uma lista de participantes, porque devo lembrar ao Joel que a nossa economia continua a depender principalmente do petróleo e gás natural, que domina as exportações e o Orçamento Geral do Estado. Portanto, complementarmente, o setor terciário, estou-me a referir ao comércio e serviços, é que representa a maior parcela do PIB, em termos de força de trabalho e geração de emprego. Comparativamente à Namíbia, e não fujo aqui, o PIB nominal é de aproximadamente 17,3 bilhões. Portanto, a economia da Namíbia é classificada como de renda média alta e é impulsionada pelo setor dos serviços, mas dependente da mineração de matérias-primas como diamantes, urânio, o ouro, para exportação. O turismo também tem muito peso, é verdade, mas uma boa parte da renda são investimentos privados da África do Sul. Portanto, aqui quero dizer que se nós fizermos um levantamento daquilo que é o setor petrolífero em termos de nível de produção, se estivéssemos a produzir para além dos números que nós conhecemos hoje, se não houvesse esse declínio, provavelmente teríamos aumentado o número de força de trabalho, técnicos. Portanto, eu penso que os fóruns que se realizam, as conferências que se realizam, não estão a trazer nada para a nossa economia. Queremos, de facto, que haja uma outra realidade. Desculpa, Pepe, interromper, é um bom ponto. Damos muito show, organizamos muitos eventos, gasta-se muito dinheiro e no final não há resultados na vida real do país, não há resultado em tudo isso. Nós vemos aí todos os anos, organiza conferências, para ali, para aqui. Por isso é que eu deixei de participar, porque é perda de tempo, porque é só show-off. Depois do resultado, trocas de cartões e algum conhecimento que se toma, que está essa empresa aqui, mas a empresa aqui, concretamente, em termos de impacto na economia e na vida do cidadão, é zero. Por essa razão, já há anos que não me venho a participar nessas conferências, porque só estamos ali, mostrar que cheguei, estamos aqui presentes, mas resultados concretos não há. E depois o dia só tem 24 horas. Temos de saber utilizar com inteligência e, naturalmente, racionalizar esse tempo que eu tenho, porque o tempo é precioso. Já dizem os americanos que time is money. Tempo é dinheiro. E se perdemos o tempo em participar em show-offs, estar aí sem resultados, então acabamos por ver as coisas da mesma forma ou talvez pior, depois de realizar uma dessas conferências, ser visto essas conferências. Em vez de vermos uma evolução, antes, pelo contrário, estamos a ver decisões a serem tomadas, danosas e nocivas para os interesses do país. Essas conferências não trazem nada, mas gasta-se uma pipa de massa e dinheiro que se podia ter utilizado para melhorar as escolas e para ajudar o desenvolvimento e as competências das nossas crianças. Só quis reforçar a tua ideia, o quão certo tu estás com esse ponto de vista. Reúne-se muito, organiza-se muitos eventos, muitas conferências, e resultado zero. Por isso, Pedro Godinho, estamos alinhados, vamos cristalizar o sentimento de que é preciso que haja, de facto, um think tank. Tenho dito. Muito bem. O Dr. Chipepe vai então concluir para que o Cristiano então possa também fazer as suas contribuições. Cristiano, por favor. Joel, é muito importante de olhar este setor como um setor de alavanca toda a economia. Temos que ser criativos, temos que pôr todas as nossas capacidades de pensar, de executar, de imaginar e de operar junto para que nós possamos um dia falar do sucesso do setor petrolífero em Angola. Este setor, hoje, o angolano tem o mesmo espelho que aquilo que o Dr. Chipepe, engenheiro Godinho, acabou de falar. Nós vamos às conferências. Há uma conferência aqui em outubro, que acontece cada outubro, grandioso, mas cada ano que passa, vai ser a quarta vez que vou participar. Sempre a mesma história. Um discurso, um bom almoço. Depois todo mundo vai e vamos nos encontrar a próxima vez. Para quem organiza o evento é muito bom, porque uma pipa de massa, como o engenheiro Godinho acabou de falar, mas
para quem espera algo de proveitoso, que vai, de uma certa maneira, dar um outro rumo no setor, cada ano é uma decepção, porque acabamos de tirar foto bonita e acaba aí. O setor petrolífero também não pode ser um setor de vitrina em Angola. Um setor que, de uma certa forma, os pomposos passem a dizer a produção, uma linguagem que ninguém entende, que o povo angolano não entende. Produção sobe, deixa, investimento, não sei lá as quantas. A produção está cada vez mais a baixar e nós estamos a ver o progresso da pobreza na rua. Afinal do dia, isto aqui nos serve ao quê? Então, se a estratégia não é boa, então vamos nos juntar todas as forças vivas da nação, os que são conectados de uma certa forma, diretamente ou indiretamente, no setor petrolífero, para trazer ideias novas, uma visão nova do setor petrolífero, de forma a garantir a beneficência desse setor a todos. Ainda estamos a lutar. Um aspecto importante dos custos operacionais é a logística e a cadeia de abastecimento. A logística é completamente, totalmente exteriorizada. Falamos hoje de 55%, 7%, também ninguém consegue verificar este número, porque são números que nós vemos apresentados e que são no nosso número ditado. Então vamos aceitar isso como sendo, mas também nós que estamos no setor conseguimos ver que este número não são. Fala da cadeia de abastecimento, a cadeia de valor que as empresas angolanas retêm 7%. Ok, 7% é um número, mas daquilo que, nas informações que eu tenho, este número nunca subiu a mais de 3%. Então, um setor que produz bilhões de dólares, que gasta bilhões de dólares na cadeia de valor, na cadeia de abastecimento, e estes bilhões não são gastos aqui em Angola. Então, são coisas que nós temos que mudar, porque isto também tem um impacto no investimento. Tudo vem de fora, nós não criamos aqui um setor competitivo. E a competição é localização. Então, sou mesmo a favor que criamos um think tank para poder pensar uma Angola diferente, para poder pensar um setor diferente. E as piores das coisas não é crime que se comete, não é quando nós vivemos um ambiente onde há uma impunidade muito grande, as pessoas não cumprem com a missão, continuam a ser as pessoas com quem nós apostamos para poder mudar as coisas. Isto não pode continuar a acontecer. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano Issá. Vou agradecer também aqui ao engenheiro Pedro Godinho e também ao Dr. Chipé. Este é um tema daqueles apaixonantes. Nunca termina, há sempre muito a dizer, então iríamos aproveitar. Primeiro por agradecer, Cristiano, muito obrigado por esta contribuição, neste painel de Petróleo e Gás, a primeira edição. E ficamos então aqui com o compromisso, já vamos dizer aqui ao Cristiano que na terceira semana do mês contamos consigo. Obrigado, Cristiano, e muito obrigado. Obrigado, Joel. Muito obrigado para todos. Dr. Chipé, mais uma vez muito obrigado. Esperamos contar consigo na terceira semana do mês para a segunda edição desta nossa rubrica. Obrigado, Joel. Sempre disponível para cristalizar o sentimento de que o petróleo deve ser uma bênção e não uma desgraça. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Esperamos contar consigo na próxima edição, que já está agendada para a terceira semana do mês de agosto. Muito obrigado, Joel. Espero poder participar na próxima edição. Obrigado a todos. Caros ouvintes, Joel Costa e Antônio Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.